Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e essa é a 9ª aula de iniciantes totais em Java utilizando Eclipse. Então nessa aula a gente vai terminar de fazer a classe a suite de testes lá que não deu tempo na aula passada. Então é bem fácil, é só clicar aqui no package da pasta teste, botão direito, new, depois em other. E aqui dentro da pasta JUnit vocês vão escolher JUnit Test Suite, clique em Nest. Aqui ele já seleciona automático todas as nossas classes de teste, então é só clicar em Finish. Ele já cria aqui a nossa suite de testes com os dois testes, as duas classes de testes que a gente fez. Então ele vai testar todos os métodos que a gente fez de uma só vez. Então se você criar uma nova classe de teste, é só adicionar aqui embaixo, ó. Então você copia toda essa linha e só muda o nome da classe de teste aqui. Vou rodar aqui para vocês verem como que funciona. E aqui vocês podem ver que ele já rodou todos os testes de uma só vez, os 6 testes que a gente tinha feito antes. Beleza, então agora a gente vai trabalhar com ArrayList. Então a gente já tem a nossa classe teste, a gente já tem a nossa classe livre, a gente já linkou essas duas classes. E agora a gente precisa pensar na nossa biblioteca, como que vai ser. Então a gente tem que ter uma lista de livros, uma lista de pessoas que podem carregar esse livro. E também, será que essa lista tem um limite de número de livros ou de pessoas? Então a gente precisa pensar nisso. Então o Java ele tem várias classes que trabalham com listas, então isso facilita bastante o trabalho da gente. A gente vai trabalhar com uma classe Java ArrayList, que com ela você não precisa se preocupar com o número de elementos na lista, é infinito. E ela já tem vários métodos que você pode, que já tem nela, então você não precisa ficar se preocupando em criar métodos para essa classe. Então a gente vai trabalhar aqui primeiramente no scrapbook, seleciono ele, apago tudo que eu já fiz antes. Como essa classe Java faz parte de um package java.util, eu preciso importar esse package. Então vou aqui nesse íconezinho, daí eu vou adicionar esse package, escrever aqui java.util. Seleciono o primeiro, ele já adiciona aqui em cima, clico OK e eu já posso utilizar os ArrayList. Então para eu criar uma nova ArrayList é só utilizar aqui o assistente de código, new, Ctrl espaço, create new object, daí eu vou colocar aqui ArrayList, o nome dessa minha lista vai ser lista mesmo, pode ser, e argumentos nenhum. Criei a minha lista. Opa, esqueci de uma coisa aqui. Quando você cria uma lista, você pode ter um campo chamado Generics, que é um campo que você pode determinar, limitar o que tipo de objeto que pode ter nessa lista. Então, você faz isso com o maior ou igual aqui, e aí você coloca o tipo dentro dela. No caso, eu vou utilizar string. Então, essa minha lista, eu preciso colocar aqui nessas duas posições. Essa minha lista vai aceitar somente objetos do tipo string. Então, aqui embaixo eu vou adicionar duas strings nessa minha lista. Vou adicionar aqui a string test1 e uma string test2. Vou pedir para imprimir, para mostrar essa lista aqui com o inspect. Seleciono toda ela, clico aqui na lupa, ele vai me mostrar aqui a minha lista de elementos. Podem ver que tem os dois elementos lá que eu adicionei, test1 e test2, e um detalhe aqui que, como em várias linguagens de programação, um índice em uma lista ele começa com 0, não com 1. Então, só isso que a gente precisa tomar consciência por enquanto. Então, como eu falei aqui, nessa parte nesse campo aqui do generics, você pode colocar qualquer tipo. Pode deixar vazio também, só que essa lista vai aceitar qualquer tipo de elemento, então fica meio desorganizado, porque uma lista já serve para você organizar coisas. Então imagina se colocar vários tipos dentro dela. Então, e agora a gente vai utilizar, vai criar uma lista do tipo livro, que é a classe que a gente tem dentro do nosso package lá. Livro, vou apagar isso aqui. E vou adicionar 2 novos livros na minha lista. Então, primeiro eu preciso criar o livro, claro. Livro, o nome dele vai ser L1 mesmo. Argumento
vai ser o título, né? Como eu coloquei lá no construtor, grandes expectativas. Ok. Criei meu primeiro livro, criar mais um outro livro. L2. Daí como argumentos, como eu coloquei lá no construtor, é o título do livro, vou colocar aqui Guerra e Paz. Ok. Criei os dois livros, vou adicionar agora na minha lista. Podem ver que agora mudou aqui, antes era string, agora é livro. Então, L1. Copiar aqui, fica mais rápido. E L2. Ok, adicionei os dois livros na minha lista. Vou pedir para mostrar elas com inspect. Podem ver que agora eu tenho aqui nos meus elementos dois livros, não strings mais. E dentro desse livro eu tenho o autor, uma pessoa que está vazia, o título dela. E aqui o segundo livro, autor desconhecido também, uma pessoa vazia. E o título Guerra e Paz. Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma pessoa e vai dizer que essa pessoa vai prestar um livro. Então, vou criar aqui new pessoa P1, argumentos nenhum, como eu fiz lá no construtor, e vou só setar o nome da pessoa para Bart. Então, eu vou usar aquele método lá para adicionar uma pessoa a um livro. Então, L1.add, L1 set pessoa P1. Adicionei a pessoa L1 ao livro, a pessoa P1 ao livro L1. Seleciono tudo, clico em Inspect, e aqui agora no meus elementos, o primeiro livro ele já não tem uma pessoa vazia, então a pessoa é o Bart, que pode carregar 3 livros, e no segundo continua a mesma coisa, pessoa vazia e título Guerra e Paz. Ok. Agora eu vou fazer um negócio legal que, como vocês viram anteriormente, você pode também usar o encadeamento de métodos na lista. Então eu vou usar um outro método aqui, que eu vou pegar um livro da minha lista, vou usar o get, daí eu vou usar vou pegar um índice dele, no caso o 0, que é o primeiro índice da minha lista. Então, pegar o primeiro livro da minha lista, seleciono tudo, dou um inspect, e aqui ele vai mostrar já não mais uma lista de livros, mas sim só um livro, que é o livro 1, ou de índice 0, posição 0, o autor desconhecido, a pessoa continua a mesma coisa, o Bart, título Grandes Expectativas. E eu posso fazer ainda mais, eu posso ainda mais encadear esses meus métodos. Vou pegar aqui agora a pessoa que está com o livro 0. Seleciono tudo, inspect. Vocês podem ver que agora, em vez de um livro, ele pegou só a pessoa, o Bart no caso, que pode carregar 3 livros. E eu posso encadear ainda mais esses meus métodos pegando o nome dessa pessoa que está com o livro 1. Seleciono tudo, inspect, ele me volta aqui só o nome da pessoa que está com o livro 1, que é o Bart. Então, é isso que é o encadeamento de métodos. Agora eu vou usar outra coisa, que é um outro método, que é o chamado, que é o que remove objetos da minha lista. Então, vou remover, aqui eu posso remover pelo índice ou pelo objeto. Se eu não souber o índice dele, eu posso remover pelo nome, ou pelo índice no caso. Vou remover pelo nome do objeto para modificar em vez do índice lá. Então vou remover o objeto L1 e vou pedir para ele listar aqui, mostrar a minha lista agora. Então seleciono tudo, clico aqui no inspect, e agora ele vai, nos meus elementos, ele vai me mostrar só um livro 1, que é o segundo, e pessoa 1, porque ele pega, ele é igual uma pilha. Se você retirar um de baixo, todos os de cima vão diminuir uma posição. Então o livro que era o índice 1, ele passou para o índice 0. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula 9. Até a próxima.